Olá, eu sou o Felipe e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pobreza. Eu não tenho um iPhone 12 Pro Max. Será que eu sou pobre por causa disso? Mais do que mero achismos, nós vamos falar de pobreza de um ponto de vista consolidado. Vamos nos basear nesse autor aqui, o Ha-Joon Chang, um importante economista sul-coreano. Antes de começar, escute esse recadinho aqui do meu filho Nicolas. Aqui embaixo e quero lugar um papai. Bom, tenho certeza que com esse pedido de like e com esse pedido de inscreva-se no canal, você já fez isso, né? Então agora vamos falar do livro. Primeira constatação super importante é: a pobreza é uma dominante na história da humanidade. Na maior parte do tempo, a maior parte das pessoas lidaram com escassez, lidaram com pobreza. Obviamente que isso não é uma novidade, inclusive grande parte da literatura mundial versa sobre esses temas. Vamos lembrar aqui dos Miseráveis, do Victor Hugo, por exemplo, um importante escritor francês. Mas é bem verdade também que a pobreza tem nuances diferentes e é bom não desconsiderá-las. É importante a gente diferenciar então a pobreza absoluta da pobreza relativa. Pobreza absoluta é aquela em que faltam recursos para lidar com as coisas mais básicas, como alimentação, vestuário e abrigo, casa, moradia. E sim, tem muita gente sofrendo com isso ainda hoje, tanto no Brasil quanto no mundo. Muita gente que tem uma dieta super restrita, não por vontade própria, né? As pessoas não conseguem comer 2.000 calorias, por exemplo. Outras tantas não têm saneamento básico, não tem banheiro dentro de casa. Essa é a pobreza absoluta, aquele tipo de pobreza em que é difícil sair dela. Em muitos países do mundo, como, sei lá, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, até mesmo nos Estados Unidos, existem poucas pessoas ou quase nenhuma dentro desse tipo de pobreza absoluta aqui. Como se trata de países muito ricos, não existe mais esse tipo de pobreza absoluta em vários deles. Mas ainda assim existem pobres dentro desses países. E aí entra um segundo tipo de pobreza que a gente vai falar aqui, que é a pobreza relativa. Toda a sociedade ela vai ter os seus parâmetros do que é ser rico, do que é ser pobre. Inclusive, essa definição rico-pobre, ela é muito pobre, né? Até porque você não vai, sou pobre, 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 daqui a pouco ganha R$2 a mais e vira rico. Não, né? Você tem escalas, tanto de pobreza quanto de riqueza. Se você é um rico que ganha R$100.000 por mês, por exemplo, você é rico pra caramba, mas você não é tão rico quanto o dono da Amazon, né? Que ganha milhões por mês, certo? São níveis diferentes de riqueza. Assim como na pobreza também é muito diferente. Você ter R$1.000, por exemplo, para dividir com uma família de 4, ou ter R$500 para dividir com uma família de 8. Estamos falando de tipos de pobreza muito diferentes também. Um outro marcador importante da pobreza a nível mundial é aquela linha internacional da pobreza, que já foi há algum tempo fixada em $1 por dia e hoje, segundo as correções, está em $1,25 por dia. Se você vive com menos do que isso por dia, você está então abaixo da linha internacional da pobreza. E sim, muita gente está abaixo dessa linha da pobreza, inclusive basicamente 1/5 da humanidade. Traduzindo aqui para valores brasileiros, estamos falando de $40 por mês. O que vai ficar um pouquinho abaixo dos R$240, mais ou menos. As pessoas que vivem com menos que isso, vivem abaixo da linha internacional da pobreza. Então, por exemplo, uma família de 5 pessoas que vivam com um salário mínimo só, estão abaixo da linha internacional da pobreza. Mas agora eu quero trazer alguns dados que jogam luz à situação econômica, financeira, de pobreza e de riqueza no Brasil de hoje. Vamos falar uma tabela de renda mensal. Vamos falar dos salários e da média salarial pagas no país. E para isso nós vamos fazer uso de uma tabela produzida pelo jornal Nexo, que é um jornal digital super importante, super competente, um dos melhores do país hoje. O link vai estar aí na descrição, você pode ir lá fazer os seus próprios testes, seus próprios cálculos. Eu vou usar aqui com base o estado de São Paulo, que é o estado no qual eu moro, é também o estado mais rico do Brasil, só perde para o Distrito Federal, que nem é bem um estado, assim, né? Por ser capital, gera muitas distorções, tá bom? Vamos lá. Lançando aqui, por exemplo, R$2.500 como salário, você vai estar à frente de muita gente, tanto em São Paulo quanto no Brasil. É até, de certa forma, surpreendente.
Com R$ 2.500 mensais, você está à frente de 84% dos brasileiros e 77% dos paulistas. Mas é bom a gente ir com calma com relação a esses dados. Primeiro, por quê? Ele não considera questões de herança, tá? Também não considera, por exemplo, questões de sonegação fiscal, pessoas que escondem um emprego ou uma renda extra que tem de uma outra forma, tá bom? São salários pagos e salários registrados, tanto na iniciativa pública quanto na privada, tá? Aqui provavelmente também não estão inclusos bonificações excepcionais. Então um pouquinho de calma, não são números absolutos, mesmo assim são bastante importantes e surpreendentes. Então, se você ganha R$5.000, o dobro de 2.500, você está à frente de 95% dos brasileiros e de 92% dos paulistas. É um baita de um salário, não é? Só que agora, conforme vai chegando na elite, vai ficando mais difícil, o sarrafo fica mais alto. Para você ganhar aqui percentuais, né, de elite, você tem que ter muito mais dinheiro, tá certo? Com mais 2.500 aqui, você não vai subir tantas posições. E isso é natural. Agora vamos baixar um pouquinho a régua aqui e vamos jogar R$1.000 de salário, 1.060 na verdade, que é o salário mínimo brasileiro. Com R$ 1.069 mensais, você ganha menos do que 53% dos brasileiros e ganha menos do que 72% das pessoas no estado de São Paulo. Então, é bem aquela história da régua que eu falei para vocês, né? Um cara que é rico, que ganha R$50.000 por mês, por exemplo, ele olha para quem ganha 2.500 e olha para quem ganha 1.000 e vê as pessoas talvez da mesma forma, né? Fala, R$1.000 não faz diferença aqui ou ali, mas faz muita diferença. Quando a gente está falando lá dos estratos inferiores, lá da parte de baixo, qualquer R$100, R$200 faz muita diferença. É a diferença entre a pessoa ter uma roupa ou não ter, é a diferença entre a pessoa ter o que comer no mês todo, de forma tranquila, ou não ter, tá? Então, é a diferença entre a pessoa poder pegar um ônibus ou ter que andar a pé quilômetros para ir trabalhar. Jogando lá para cima, novamente, se você ganha R$10.000, você ganha mais do que 98% dos brasileiros. Você faz parte de uma elite de apenas 2% das pessoas. E mais que 97% das pessoas do seu estado, do estado de São Paulo. Ou seja, só 3% das pessoas aqui do estado de São Paulo ganham acima de R$10.000. É importante deixar isso claro, porque muitas vezes a gente fica escutando aí salários dos youtubers, salários dos jogadores de futebol, salários dos políticos e fica achando, nossa, não ganho nada, mas de repente você nem está numa situação tão ruim assim. E de novo tem que ser feita aquela ressalva, tem questões de herança. Às vezes a pessoa ganha só R$2.000, mas a família conseguiu dar uma casa para ela já não tem que pagar aluguel, por exemplo. Ela ganhou um carro, já não tem que pagar transporte. Então isso muda muito o custo de vida e a forma de uso do dinheiro. Mas como eu disse, nesse caso são exceções e os números que a gente tem aqui já são importantes para a gente traçar algumas linhas. Note que com R$10.000 você ganha basicamente 30% do salário de um juiz ou 30% do salário de um deputado. Você ganha em média 126% do salário de um médico, ou seja, um pouquinho mais. Isso quer dizer que a maioria dos médicos então estão abaixo dos R$10.000 e ganha 410% do salário de um professor, 4 vezes o salário de um professor. Como eu disse, são números importantes que traçam algumas linhas, dão uma amostra da nossa realidade e servem para orientar algumas coisas, alguns pensamentos, formular algumas políticas públicas até. Para finalizar, vou fazer aqui um último comparativo. Já que eu falei de iPhone, vou colocar aqui o valor de um iPhone 12 Pro Max, R$6.500. 96% dos brasileiros ganham menos do que isso, ganham menos do que o valor para você comprar um iPhone 12 Pro Max no Brasil. Ou seja, em tese, né, é um produto aí voltado para uma elite aí de menos de 5% da população brasileira. E agora sim, indo embora realmente, mas quero deixar uma reflexão aqui. O homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada entre 160 bilhões de dólares, tá? Se ele dividisse a sua fortuna entre 160 pessoas, a gente teria 160 novos bilionários no mundo. Mas lembre que 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão. Portanto, se ele fosse repartir a sua fortuna em porções de 1 milhão de dólares, que já é muita grana, a gente teria 160 mil novos milionários no mundo. Então, quero só deixar essa provocação aqui para que vocês pensem na concentração de renda e também pensem na pobreza. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, deixe seu comentário. Até mais.